continuando aqui, nós vamos falar sobre metabolismo energético. Na nossa aqui, nós vamos falar. Né, você ouve muito falar, né? Essa atividade física gastou 540 calorias, gastou 800 calorias, né? Só que não funciona assim. Então, as pessoas leigas se animam disso. O aparelho diz, gastou 800 calorias. Mas tem um detalhe. Essas calorias vieram de onde? Onde foi a fonte dessa energia que foi tirada? Essas calorias foram retiradas de onde? Elas precisam ser retiradas dos lugares certos, principalmente no caso da atividade física, seja retirada das gorduras. Se for retirada a fonte de energia das proteínas, o metabolismo, o cérebro, a região do hipotálamo, reconhece como autodestruição. Assim que parar essa atividade física, você vai ter mais gordura do que tinha antes. Creia nisso. Baseado nesse conhecimento, é que nós vamos falar sobre metabolismo energético para você. Então, principalmente os carboidratos, né? Os carboidratos é sinônimo de quê? De massa, de doce, de refrigerante, batata, aveia, de pãozinho francês, de pão integral e assim sucessivamente. O que é interessante para nós é reconhecer, né, qual o tipo de carboidrato. Existem dois tipos de carboidrato. O carboidrato simples, ou de índice glicêmico alto, ou o carboidrato integral, ou carboidrato de índice glicêmico baixo. Qual é a diferença entre esses carboidratos ou açúcares? É simples. Quando você vai na sua nutricionista, que ela diz que vai retirar os carboidratos, né, e deixa uma aveia, deixa uma batata doce, né, e retira o pãozinho francês, a diferença é uma. Lembra que eu falei de resistência à insulina? O que é que acontece? Então, as pessoas que são resistentes à insulina, quando ela ingere um pãozinho, a insulina vai lá no teto rapidamente, menos de 30 minutos sobe. Tudo que você ingerir na alimentação depois que a insulina subir, vai virar gordura. Vai dar dor de cabeça, vai dar tontura, vai dar aqueles sinais parecidos com labirintite, você vai reter água no corpo, as pernas vão inchar, você vai se sentir pesadona, os atletas vão ficar lentos, vão correr com um peso maior do que o normal deles, assim sucessivamente. Quando a pessoa ingere só o carboidrato integral, por exemplo, um arroz integral, um pão integral, 100 gramas, ou a quantidade que for, vai levar de 2 a 6 horas para chegar no sangue. Ou seja, a insulina não sobe no sangue. Essa pessoa vai ter uma dificuldade maior para formar gordura. O SHBG dela lá do fígado, lembra? Vai ser produzido, não vai parar. Então, isso que é a diferença. Então, quando você ingere o carboidrato de índice glicêmico alto e não integral, sua insulina sobe muito. Forma gordura com uma facilidade, você retém água, você parece que engorda do dia para a noite, mas na realidade é retenção de água no início, depois começa a formação de gordura. Para o personal trainer e para nutricionista, que a gente vai trazer isso aqui, é uma parte de bioquímica, para ela que entenda como se mexe nesse metabolismo. Então a glicose toda, todo tipo de carboidrato vai terminar numa estrutura chamada piruvato. Para nós o que interessa nessa parte bioquímica, na parte molecular que a gente chama dos carboidratos, é que a glicose tem 6 carbonos, certo? A glicose tem 6 carbonos. A glicose, frutose, tudo tem 6 carbonos. Aí ela chega até um produto de 3